Tu és meu Pai, Jesus. Segure sua Bíblia. Existem homens e mulheres nesse lugar com quem Deus tem um compromisso sério. Assim como disse o homem de Deus antes de começar a adorar, ele nasceu com 1 quilo e hoje tem 106. Assim também são aqueles que ainda são meninos na fé hoje aqui. Aleluia. E ainda estão sob a dificuldade do nascimento. Ainda estão na incubadora da espiritualidade. Ainda vivem dentro do berço da fé. Mas esses vão crescer. Amém. Portugal vai crescer. Aleluia. Essa missão vai crescer. Amém. A próxima vez que voltarmos aqui, não vamos vir só para ensinar, vamos vir para aprender. Aleluia. O grupo coral vai crescer. Amém. Os que tocam vão crescer. Todo mundo vai crescer, porque o espírito do crescimento está aqui. Nós estamos aqui para vir testemunhar o nascimento, o novo nascimento que Deus está a influir neste povo. Aleluia. Amém. Cresça. Cresça. E aqueles que vieram hoje vão se converter. Cresçam. Glória a Deus. Aleluia. Cresçam. Aproveitem Portugal em crise para mostrar que nós estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz Jesus Gomes, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Amém. Amém? Amém. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 50. O último capítulo de Gênesis. Vamos ler o versículo 22 até o versículo 26. Hoje, enquanto fiquei em casa, sozinho, fiquei pensando, meditando, mais uma vez na Bíblia Sagrada, e o Senhor me ensinou algumas coisas novas. Ou está me ensinando algumas coisas novas, porque ela não a ceia completamente. Gênesis capítulo 50, versículo 22 a 26. Quem já achou, diga aleluia. Aleluia. Eu amo esta palavra. Aleluia. Aleluia. Quem ama o aleluia? Amém. Quem ama o amém? Amém. Quem ama o glória a Deus? Glória a Deus. Ah, bonito, né? Muitas coisas vamos deixar de falar, menos aleluia. E o amém. Aleluia. Amém. Diz a palavra do Senhor. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viveu José os filhos de Efraim da terceira geração. E viu José os filhos de Efraim da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Transportar o quê? Transportar o quê? Os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Puseram num caixão onde? No Egito. Vou pedir ao pastor Filó, meu amigo, para orar. Pai, é a tua palavra que foi lida. E Deus, quando a tua palavra é lida, o Senhor fala com os seus filhos. Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor preparou algo extraordinário para nós nesta noite. Agora, Deus, eu entrego o teu filho nas tuas mãos. E ele está aqui como garçom para nos servir. E eu creio, Pai, do que nós vamos comer, Pai, do melhor pão e vamos beber do melhor vinho. Pai, em nome de Jesus eu te peço. Enquanto ele estiver a ministrar, ó Pai amado, a tua palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo venha fazer a obra neste lugar. Meu Deus, que os teus filhos venham estar cheios do teu Espírito Santo. E, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, se há alguém aqui que está em busca de um milagre, faça o milagre nesta noite. Se há alguém aqui que está afastado da tua presença, hoje é o dia de voltar à casa do Pai. Se há alguém aqui, Pai amado, meu Deus, que está sendo, Senhor,
humilhado por alguém. Hoje é o dia de ser exaltado em nome de Jesus. Pai, é o que nós te pedimos, na certeza do que Deus, enquanto nós estamos aqui, Senhor, glorificando, exaltando o teu nome, o Senhor já estará fazendo milagre em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos ser assim, obrigado pela gentileza. Glórias a Deus. Eu estou abençoado por Deus por estar a passar essa temporada aqui com os irmãos e ser abençoado por Deus neste ministério da palavra e conhecer também esta família grandiosa, esta família cristã, esta família angolana, esta família africana aqui nas terras da Europa, nas terras do euro. E hoje eu queria mais uma vez meditar com os irmãos na Bíblia Sagrada, meditar nas passagens que incendeiam nossa alma, nosso coração, que é a palavra do Senhor. E enquanto eu pensava em mais uma identidade, porque a Bíblia, toda ela, todos os personagens da Bíblia Sagrada, elas estão nos apresentando a marca de um verdadeiro homem de Deus. Ele está nos ensinando sobre a identidade de um verdadeiro cristão. Senão não estariam aqui na Bíblia. Até o mínimo, até o menos falado aqui na Bíblia Sagrada, ele demonstra, nos ensina a marca de um verdadeiro servo do Senhor. E hoje eu li a história de um homem mais influente na Bíblia Sagrada e mais influente na juventude, tendo em conta a atividade de jovens que estamos passando aqui nessa semana. José. Quem conhece José? Jovem que não conhece José, não conheceu alguém que poderia influenciar sua vida e sua caminhada de fé. José é a maior inspiração para aqueles que querem viver uma vida santa, pura, resistindo ao diabo, negando o pecado. José é este jovem que, juntamente com muitos outros, incluindo Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi, Sansão, nos ensinam lições de luta, lições de vitória, lições de exaltação. José nos ensina que nós temos um Deus que nos tira do poço e nos coloca no trono. Com José nós aprendemos que o nosso Deus conduz-nos pelos caminhos mais tortuosos para nos levar à claridade do cumprimento das suas promessas. Deixa contar que José é o brilho de Rebeca. José é o brilho de Raquel, aliás. Ele é o filho que nasceu de Raquel, uma mulher que não podia conceber. Mulher de uma das mulheres, que seria a primeira e acabou sendo a segunda, de Jacó. E José era nascido. José nasce e dá alegria a esta mulher Raquel. Era o triunfo dela depois de muito tempo de tristeza, de lágrima, de dor. José é nascido e a Bíblia diz que Jacó amou muito a seu filho José. Era o filho da amada, era o filho da mulher por quem ele trabalhou 14 anos a fio. Então, aquele amor que Jacó tinha pela mãe era transferido ao filho. Jacó não amou José simplesmente por ser filho da amada, mas sim por ser o filho da sua velhice. Não amou apenas por ser o filho da sua velhice, é porque José demonstrou um amor de volta ao pai. Quando ele cresceu, mostrou ter em si um espírito que os irmãos não tinham. Ele tem um espírito mais nobre do que o espírito de Simeão, tem um espírito mais nobre do que o espírito de Rubem, tinha um espírito mais nobre do que o espírito de Levi, tinha um espírito mais nobre do que o espírito de Judá, tinha um espírito mais nobre do que o espírito de Zebulon, tinha um espírito mais nobre do que de todos os seus irmãos, sem poder citá-los todos. José demonstrava ser um líder. José em tudo o que fazia prosperava. José foi colocado como governador da sua própria casa. Ele vigiava seus irmãos, corrigia seus irmãos, direcionava seus irmãos. Não basta apenas o amor do pai, mas sim a sabedoria de José. E não bastava a sabedoria de José, os dons do Espírito visitaram aquele menino. O menino passou a sonhar com o que Deus iria realizar, não apenas na vida dele, não apenas na vida da sua família, mas na vida de todo mundo. Deixa-me dizer todo mundo, porque naquela altura o Egito era a potência mundial, era a capital do mundo, era os Estados Unidos da época. O Egito tinha poder mundial, todo mundo se espelhava no Egito para construir, se espelhava no Egito para pensar, se espelhava nos egípcios para criarem. O Egito era a potência, era a capital do mundo, e José estava a ser projetado para ser líder daquela capital mundial. Então Deus tinha com José um compromisso pessoal, do mesmo jeito que tinha um
compromisso familiar, um compromisso social, um compromisso político e um compromisso espiritual. José, ele pode ser hoje a imagem que ensina qualquer um. Traga um político e aprenda com José. Traga um homem da sociedade e aprenda com José. Traga um pastor e aprenda com José. Traga um filho de família e aprenda com José. José é o exemplo. Nele se resume, nele se comprime o caráter de um homem, que um homem precisa ter. Mas essa vida começou apenas na infância. A Bíblia diz que o pai já fazia túnicas de várias cores para José. Túnicas que ele não fazia para os outros irmãos. Ele cosia com as suas próprias mãos. E José era bonito, diz a Bíblia. Era formoso. José era admirável. E diz a Bíblia que um dia José saía de sua casa e foi para o campo para ter encontro com seus irmãos. E os irmãos brincaram com ele, disseram: olha, está aí o sonhador mor. Porque José tinha tido um sonho antes. E sonhou que ele estava dormindo ou estava de pé junto ao campo. E apareceram os molhos do seu irmão, molhos, as feixes de trigo. E se dobraram diante do trigo dele, da feixe do trigo dele. Quando ele conta para os irmãos interpretam: ai, você está a dizer que um dia você vai reinar sobre nós? José disse: eu só sonhei, vocês é que interpretaram. Eu não disse nada, eu só sonhei. Vocês é que estão a dar a interpretação. E ali, José outro dia sonha que a lua e o sol e 11 estrelas estavam de adorar. Contou ao pai, o pai diz: nunca mais diga isso. Você está querendo dizer que eu, a tua mãe e os teus irmãos, um dia vamos se dobrar diante de você? E ele responderia a mesma coisa: pai, eu não disse nada, o pai é que interpretou. Aleluia! As pessoas que duvidam que você vai ser, eles já estão a dizer que você vai ser. As pessoas que não acreditam que você vai ser, eles mesmos estão a proferir com a sua boca que se alguém te dizer que você não vai ser isso, se alegra. Porque a partir do momento que ele coloca, não é só retirar o não para dizer que você vai ser. E aí José guardou aquilo no coração. E um dia ele ia para o campo, os irmãos olharam para José à distância e disseram: aí vem o sonhador mor. Vamos matar ele. Judá disse: não matem. Não matem, é nosso irmão, é nosso sangue. Vamos apenas lhe vender. E ali os irmãos, entre a concordância, Rubem, disseram: não vamos matar. Judá depois teve a ideia de vender. Coloca o menino no poço. E o menino do poço, sem roupa, sem a túnica, porque eles usaram a túnica para orquestrar uma mentira. Aí Rubem que decidiu não matar o irmão. Judá teve a ideia de vender. José no poço, olhando para as estrelas, que um dia no sonho ele sonhou, que se dobraram diante dele. Você imagina, no sonho você vê a estrela te adorar. E na realidade você vê a estrela de longe no poço, com a morte a te chamar. Você pensa que Deus não vai cumprir. Mas esse é o caminho de Deus para te levar para as estrelas. A partir do poço, o buraco de poço se torna binóculos para ver melhor as estrelas. Aí José fica no meio do poço, pensando como seria o caminho. Amigo, a vida tem altos e baixos. José estava no alto no sonho, mas num momento quando acordou já estava embaixo. Porque a vida tem altos e ela tem baixos. A vida tem altos e tem baixos. E José depois assusta, os irmãos vêm e tiram: José, vamos aonde? Vamos te vender aos primos. E eu imagino José ficar triste como muitos de nós ficamos. Mas meus irmãos estão a me vender? Não fica triste porque estão a te vender, se alegra porque estão a te comprar. Amém? Não é apenas o desvalor de quem te vende, mas sim o valor de quem te compra. Aquele que vende diz: você não tem muito valor. O dinheiro vale mais do que você. Mas aquele que compra diz: não, você vale mais do que dinheiro. Se alguém te despreza e te vende, eu te valorizo e compro. Aleluia! José foi comprado. Não fique triste apenas porque foi vendido. Fica alegre porque foi comprado. Amém? E aí José é vendido aos primos. E posteriormente os primos, porque eram eles, os ismaelitas, foram vender ele para o Egito, para os vizinhos. E aí José chega e pensa que a vida deu uma curva, mas agora estava bem, no Egito, na casa de Potifar, comendo bem, trabalhando bem, subindo do cargo. Só que de repente a mulher de Potifar ficou apaixonada com o menino lindo e formoso, e vai colando o rapaz, dando em cima, e o rapaz negou. Porque o rapaz tinha identidade, é sobre isso que eu quero falar hoje. Ele tinha identidade. E aí José nega. E a mulher um dia diz: você vai dormir comigo, queira ou não.
E ali a mulher esforça ele, José deixa a roupa e foge. Vai embora. Corre. Diz, vale a pena você ficar com a minha roupa. Porque também agora todo mundo fica com a minha roupa. Meus irmãos ficaram com a minha roupa. Você também fica com a minha roupa. Mas eu fico com meu Deus, fico com os meus sonhos, fico com a realidade. Aleluia! Todo mundo ficava com a roupa de José. Então José é aquele homem que Deus sempre lhe guiou pelos caminhos nus. Ele deixava sempre sua capa no lugar. Os irmãos receberam a capa, foi para o Egito. A mulher recebeu a capa, foi para a prisão. Quando te arranca alguma coisa, e Deus permite que te arranque, é porque se calhar, aquilo já não serve. E se isso já não serve, é porque Deus tem uma outra capa para você. José perdeu a capa do pai e ganhou a capa de Potifar. Perdeu a capa de Potifar, ganhou a capa da prisão. Parece que está a diminuir, né? A capa do pai, recebeu a capa do Senhor, depois recebeu a capa da prisão. Deus estava a lhe preparar para a capa do trono. José pensou que deu uma curva, deu o Egito, acabou? Não, a vida não tem só curva, tem também contra-curva. Deu uma curva para o Egito, agora outra contra-curva para a prisão. E José pensa, meu Deus, que caminho. Só que José tinha uma particularidade, José era líder. Em todo o sítio onde ele ia, a visão, onde ele fosse, a visão de Deus, a graça e o dom estava sempre lhe acompanhando. Na casa do pai era líder, na casa de Potifar ficou líder, na prisão era o líder. Até dos presos era chefe. Porque quem é independentemente do lugar onde ele vá, ele é. Se Deus te fez grande, você é grande em lugares grandes, é grande em lugares pequenos, é grande em qualquer lugar. Não tema o lugar, o problema não é o lugar, é você. E o dom que Deus colocou sobre você, ele atua em qualquer lugar. Não há lugar que tenha. Não, o teu dom está no lugar sem cobertura. Mentira. O teu dom tem sempre rede. E José vai para a prisão. E agora José é líder. Quero contar uma coisa que os irmãos chamaram. Muitas vezes o nome que o inimigo usa para te abusar é o mesmo nome que Deus usa para te exaltar. Sabe como é que os irmãos lhe chamaram? Aí vem o sonhador mor. Isso é pejorativo. Estavam a usar assim, tipo, estavam a falar bem, mas estavam a falar mal. Como alguém que diz assim, está aí ela rica. Está aí ela já então que é usada por Deus. Não está aí já ele que é o pregador. Não está aí ele já que é o pastor. Esse mesmo nome que eles estão a usar para rir, é o mesmo nome que Deus está a usar para te levantar, te erguer e te exaltar. Deixa-vos contar como. Diz a Bíblia que ele disse, aí vem o sonhador mor. Mor é a palavra que já não usamos em português, que significa chefe. O sonhador chefe, ou o chefe dos sonhadores. O sonhador mor. Está aí o sonhador mor, o que sonha mais do que todo mundo. Está aí o chefe dos sonhadores. Não é que é mesmo verdade o que eles disseram? Na prisão, quando ele ia comer pão, quem dava o pão, porque ele estava preso numa prisão que tinha dois homens, com José 3. Um era chamado o padeiro mor, o outro era o copeiro mor e ele o sonhador mor. Na hora do pão o padeiro mor servia, na hora do sumo o copeiro mor servia, mas na hora do sonho o sonhador mor revelava. Aleluia! E um dia o padeiro mor acordou e disse, tive um sonho. O copeiro mor também acordou e também tive um sonho. Disseram agora, sonhador mor, é tua vez, trabalha. E o sonhador mor disse, olha, no teu sonho significa que daqui a 3 dias vão te levar e vão te matar. E você daqui a 3 dias vão te levar e vão te colocar de novo no trono. Mas José disse, olha, quando saíres, lembra de mim. Conte ao rei que tem aqui um homem chamado sonhador mor. Eu também sirvo. O rei nunca vai sonhar nada que não possa interpretar. Aí o homem disse, não se preocupa, vou levar o teu currículo, vou contar para o rei. O homem foi embora, nunca se lembrou de José. Quantos currículos entraram e não saíram? Quanto projeto que não dá em nada? Quanto investimento que não cresce? Amigo, não confia no homem.
O que levou o currículo não vai fazer nada. Passou um mês. José espera, já vou sair, nada. 6 meses, nada. 1 ano, nada. 2 anos, nada. Passando alguns dias, o rei sonha. 2 anos depois, o rei sonha. Ninguém podia interpretar. O homem depois com o copo na mão, tremeu, lembrou. Rei, posso falar? Sim. É que há 2 anos atrás, quando eu estava na prisão, lembra quando estava na prisão, rei? Sim, lembro. Eu conheci um moço lá, ele é sonhador morto. E que ele interpreta sonho, qualquer sonho. Ele interpretou acerca de um amigo que ia morrer, morreu. E a mim também, que iria viver, e vivi. Estou aqui. Disse, vai lhe buscar. E foram buscar José. José já todo velhinho, 2 anos depois. Trouxeram José na presença do rei. Prepararam ele. E disseram, José, o sonho é esse. José diz assim, rei, esse sonho é fácil. Depois de todo mundo dizer que é difícil, disse, esse sonho é fácil. E também o rei está dizendo que teve 2 sonhos, mas os 2 sonhos só significam uma coisa. Rei, eu estou a lhe dizer que daqui a 7 anos haverá muita comida. Depois desses 7 anos, virá 7 anos de crise. Então eu aconselho o rei, nos 7 anos de muita comida, construir celeiros. Guardar comida nos celeiros, para quando chegar o tempo da fome, tirar a comida do celeiro, alimentar o povo. Mas o rei tem que arranjar um bom chefe, um bom administrador, para dirigir isso. O rei disse, tem alguém mais inteligente do que você para ser administrador? Aleluia! José era chefe em qualquer lugar, aonde ele fosse, Deus fazia com que a sua identidade fosse manifesta. Eu quero dizer hoje, nesta noite, a única pessoa que pode anular a sua identidade é você mesmo. Nem o diabo, nem o céu, nem a terra, nem os demônios, nem os feiticeiros podem anular aquilo que Deus colocou como marca na sua vida. Diga teu irmão, a terra da identidade. E a identidade da terra. Diga teu irmão, não basta ter a terra da identidade. Tenha também a identidade da terra. É sobre isso que eu quero falar hoje, amigos. Há muita gente que é só da terra da identidade. Ele não tem a identidade da terra. E vocês que vivem na diáspora sabem bem. Quantos são os angolanos que só saíram hoje de Luanda? Já chegaram aqui, já falam português. De Portugal. Eles perdem a identidade da terra. Já não confunde. Gosto de Moamba. Eu não, nem cresci no Cacém. Mudam radicalmente porque eles são da terra da identidade, mas não têm a identidade da terra. Pessoas que vão para o Brasil só ficaram lá 3 dias. O pastor Filó ficou lá muito tempo. Outros só ficaram lá 3 dias. Já falam mais Brasil do que o pastor Filó. Eu se trago aqui um menino que só ficou 1 semana, fala mais do que o pastor Filó. Carioca misturado com cearense, tudo nele. Porque há pessoas que não conhecem. É a crise da identidade. E pessoas que não levam consigo a terra nunca poderão viver os privilégios da bênção da terra. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. José era o homem que tinha ou pertencia à terra da identidade. E ele carregava nele a identidade da terra. Agora, antes de eu falar de José e falar da terra, deixa eu falar mesmo da palavra terra. A palavra terra aqui tem um forte cunho teológico. Forte cunho teológico por quê? Porque esta palavra terra em Gênesis aparece pela primeira vez no ouvido de Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra. E o incrível nessa mensagem que eu estou a dizer é que eu estou a falar de uma terra que eles ainda não têm. Eu estou a falar de uma terra que Abraão procurou e não achou. Estou a falar de uma terra que Isaac procurou até morrer. Estou a falar de uma terra que Jacó correu e não encontrou. Estou a falar de uma terra que José acreditava que ia alcançar e morreu simplesmente com a esperança de que os ossos dele iam chegar. Meu Deus. Eu não estou a falar de uma terra concreta.
Eu não estou a falar de uma terra de um mapa. Não estou a falar de uma terra que se conhece. Estou a falar de uma terra de fé. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e te levarei para uma terra que te vou mostrar. Deus, a terra é onde? Eu tenho um mapa, você só tem o caminho. Vai. E Abraão vai. E os vizinhos, Abraão, estás em onde? Estou aí na terra. A terra é onde? Não sei. Abraão envelhece e diz, meu filho, Isaac, eu estou morrendo, mas você vai para a terra. E aí, Jacó pega, Isaac pega, tudo bem, pai, eu vou. E Jacó vai e envelhece e diz, Jacó, eu estou indo, mas você vai para a terra. E aí Jacó vai morrendo, diz para os seus filhos, olha, não fiquem aqui no Egito, vão para a terra. E Jacó morre, é sepultado, e aí José vem na velhice e diz aos irmãos, quando vocês forem para a terra, não deixem meu osso aqui no Egito, levem convosco o osso. Mas que terra é essa que esse povo tanto quer conhecer e nunca chega? E aí ficam presos no Egito 400 anos. Mais de 400 anos, até nascer Moisés. Moisés mata o egípcio, é descoberto na conversa dos seus próprios irmãos israelitas, foge para as terras de Jetro, é visitado na sarça ardente, e Deus diz, volta para o Egito, pega nos teus irmãos e leve-os para a terra. E Moisés pega do povo, diz, vamos para a terra. Que terra? A terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E ali eles pegam, entram com a conversa, e Faraó não deixa o povo ir, mas a mão pesada de Deus sobre o Egito fez com que Faraó cedesse. E o povo saiu aos passos das crianças, passaram o Mar Vermelho, atravessaram o deserto. Moisés chegou na velhice, olhou a terra à distância, mostrou a Josué, a terra é lá, mas morreu. Josué pega no povo e vai adiante da terra, vai a caminho da terra, encontra uma terra, encontram a Jebus, ocupam Jerusalém e ficam aí naquela terra de Israel e dividem a terra depois de anos. Josué morre e não deixa ninguém para liderar o povo. E o povo anda à sua própria messe. Juízes nascem e nada acontece. Chega o último juiz chamado Samuel, que unge o tempo dos reis, começando com Saul, que foi deposto depois de Davi, que deu origem ao reino que traria Cristo à terra. Aí passou o tempo, os reis chegaram, passou o tempo dos reis, em que nasceram os profetas, começando com Elias e terminando ali com João Batista, que começa pregando, arrependei e endireitai as veredas, porque vem aquele que vai vos levar para a terra. Aí nasce o filho da virgem, vem dentre nós e diz assim, eu vou vos levar para a terra, mas endireitai em vossos caminhos, arrependei-vos. 3 anos depois ele vai na cruz para morrer, e todo mundo assustado, você que vai me levar à terra, está a morrer por quê? E ele morre e ressuscita. Depois de ressuscitar, alegria, ressuscitaste. Não, mas eu vou para o Pai. Mas como é que você vai se você vai me levar? Porque eu vou preparar o lugar. A terra nunca foi aqui. A terra sempre foi lá. A terra sempre foi lá. Por isso, quando eu estou a falar sobre a identidade, a terra da identidade, eu não estou a falar exatamente dessa terra. Eu não estou a falar de Portugal, não estou a falar de Setúbal, não estou a falar de England, não estou a falar de Paris, não estou a falar de New York, não estou a falar de Luanda, não estou a falar de Quilamba, não estou a falar de Zango, eu estou a falar do céu. Amém. Eu vou para a terra. Eu também. Eu sou da terra. Eu deixei a minha, porque na verdade aquela nunca foi. Eu tenho uma terra que é para sempre. A terra que fez Abraão sair me fará chegar. Então estou a falar da identidade da terra. Eu estou a falar da terra da identidade. Amigo, eu estou na terra, mas não sou da terra. Eu não estou no céu, mas sou do céu. Eu vivo no mundo, mas não vivo o mundo. Amém. Não vivo no céu, mas vivo o céu. Amém.
Por isso, a glória de Deus me visita todos os dias. Eu até posso ficar frustrado, abatido, mas a glória de Deus está sobre nós. E o mundo pode perguntar por que esse homem, essa mulher se alegra mesmo sem fumar, sem beber. Porque eu estou no mundo da frustração, mas eu sou do céu, o céu da esperança, o céu da alegria e o céu da felicidade. Amigo, a terra tem uma identidade. Sabe qual é a identidade da terra? Na terra, os homens têm a imagem e semelhança de Deus. Eles são parecidos com seu pai. Se fores à China, você vai dar conta quem é chinês e quem não é. Por quê? Porque o chinês tem identidade de chinês. Ele pode não falar ni hao. Ele pode não falar ni chao chen ma ming si. Significa qual é o teu nome? Você pode responder Hou Chao Sadrak. Aleluia. Estudei um pouco de chinês. Mas vamos lá. Aí você pode não falar, mas os olhos rasgados dele mostram que ele é chinês. Amém. Os pés curtos de Jacques Chamorta que é chinês. Por quê? Porque ele tem a marca da sua terra. Não se pode ser da terra sem ter a marca da terra. E José é o grande exemplo disso. Por onde ele passou, ele tinha a marca da terra. Amém. Aleluia. E sabe qual é a característica que José tinha? José era bonito. E quem é da terra é ele? Amém? Olha essas lindas de Inglaterra. Olha esses bonitos aí. Falaste bonito só para a tua esposa? Aleluia! A beleza do Senhor, o brilho da glória de Deus está sobre você. Olha, a Bíblia diz assim, Jesus não tinha nenhuma beleza para que desejássemos. Quando olhavam para ele, ficavam pão. É? É mais ou menos o que a Bíblia fala. Amém? Mas quem olhava para Jesus era cativado pelo seu olhar. Era conquistado pelo seu falar. Era aprisionado pelo seu amor. Era logo catapultado para o céu. Porque Jesus era o céu na terra. Amém? Eu estou dizendo que quem é dessa terra é bonito. A beleza do Senhor está sobre você. Agora te aconselho, não use essa beleza para esbanjar no mundo. José não era apenas assim. José, onde fosse, ele levava os dons da terra. Em todo sítio que ele passou, ou sonhou, ou interpretou sonho de alguém, ou fez alguém realizar seus sonhos. Na casa de Potifar, ele realizou os sonhos de Potifar. Na prisão, revelou os sonhos dos presos. E no trono, ele mostrou o caminho da solução dos sonhos dos reis. Amigo, quem é desta terra precisa ter alguma coisa que prova que ele é dessa terra. Eu me renego a olhar para crentes que não têm poder. E muitos já se conformaram que nem precisam ter poder. Demônio toca, brinca, arrasta, lhe bate e ele nada faz. Mas quem é desta terra tem poder desta terra, tem dom desta terra e vai usar os privilégios desta terra. Não leve tempo correndo na igreja para vir ter com o pastor. Você em casa pode tratar da situação, porque este vos dá poder para pisar escorpião e pôr as mãos no inferno e escurarão. Este poder não é para os pastores, não é para os evangelistas, é poder da igreja. Glória a Deus. Maravilha. A terra da identidade. Quem é desta terra, ele tem a marca da terra, tem direitos na terra, tem o patriotismo da terra. Ouve, ninguém pode ser um bom cidadão se não for patriota. E na Bíblia Sagrada nós estamos cheios de exemplos de homens e mulheres que se tornaram patriotas da fé, ou atingiram
ou ganharam o nome de israelita não porque tinham sangue, mas porque eles, pela fé, atingiram o patriotismo. Existe Melquisedeque, entrou na Bíblia Sagrada, o homem sem genealogia, simplesmente porque pegou os dízimos de Abraão e abençoou o nosso pai, se tornou patriota da fé. Existe uma mulher chamada Raabe, simplesmente porque guardou espias na sua casa, destruíram toda a cidade, mas sua casa e sua família foram salvas por causa do patriotismo da fé. Existe uma mulher chamada Ruth, moabita, que apenas saiu de Moab e veio a Israel, se tornou bisavó de Davi e deu sangue a Jesus por causa do patriotismo da fé. Existe uma mulher que é apenas fenícia,